Fala galerona, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram, né, eu voltei com o canal e hoje eu vim trazer uma mensagem sobre a culpa, o vitimismo e tudo que fizeram com você. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar like neste vídeo se te edificou, se te abençoou. Sabe, eu não sei o que aconteceu com você, sabe? O que aconteceu ao longo da tua história, o que tu já passou até aqui. Mas eu gostaria de falar sobre Agar. Agar era escrava de Sara, esposa de Abraão. E a Bíblia conta que Sara, ela tinha uma promessa de Deus que ela seria mãe. Só que ela duvidou dessa promessa, teve ansiedade, quis fazer do jeito dela. Então ela teve a ideia de fazer com que Agar dormisse com Abraão, seu marido, e que o filho de Agar fosse dela. E eu fico imaginando como era para Agar nessa situação. Porque Agar, ela foi desrespeitada, não buscaram saber a opinião dela, não consultaram se ela aceitaria esse acordo, essa ideia. Agar, ela foi usada por Sara e por Abraão. Ela foi traída porque provavelmente Sara nem comunicou a intenção dela e já mandou ela dormir com Abraão. E Agar, quando ela descobre que está grávida, e não por um teste de gravidez, já que isso é um tempo, né, que não existia isso, é um tempo histórico e cultural diferente de hoje. Agar, quando descobre que está grávida, ela começa a ter raiva de Sara e começa a desprezar Sara, o que nos faz entender que provavelmente ela admirasse, gostasse de Sara. E quando Sara percebe o desprezo de Agar, ela sente raiva, ela começa a descontar em Agar e ela começa a tratar mal Agar, ela começa a maltratar Agar, ela começa a desrespeitar ainda mais Agar, a ponto que Agar, ela não suporta o sofrimento dentro daquela casa e ela foge para o meio do deserto e ela se encontra com o anjo do Senhor. E o que eu gostaria de trazer aqui é que talvez muitas vezes fizeram isso com você. Ao longo da tua história, ao longo da tua vida, talvez te traíram, te usaram, te desrespeitaram, te maltrataram, te culparam por coisas que você não tem culpa. Talvez te rejeitaram porque você não concordou com um plano, um projeto, uma ideia. Talvez te maltrataram, te desrespeitaram, te abandonaram, te deixaram de escanteio porque você não aprovou uma ideia que essas pessoas tiveram. Talvez pessoas, elas te rejeitaram e te desprezaram porque você não concordou andar conforme os planos delas, sabe? Porque veja, Sara começa a odiar Agar porque Agar ficou com raiva da ideia que ela teve, do plano que ela teve. Talvez, sabe, Sara ficou feliz, deu certo o meu plano, ela gerou um filho. Mas e Agar? Sabe, Agar talvez tivesse tantos pensamentos de o que eu fiz de errado? Onde eu errei? Será que eu sou culpada? O que eu fiz de errado para merecer isso? Talvez Agar estivesse se sentindo tão culpada, tão mal, porque usaram ela. Usar a vida dela, a juventude, a fertilidade, o corpo dela. Muitas das vezes, talvez você se encontre neste lugar e deixa eu te dizer, você não tem culpa do que fizeram contigo e o que fizeram contigo não define você. Não define a tua história, não define o teu futuro, não define quem você é. Talvez você tenha pensamentos de, não vou ser ninguém na vida, eu nunca vou conquistar nada, eu sou culpada, eu não mereço. Talvez tu tenha pensamento de derrota, de fracasso. Eu nunca vou ser ninguém na vida, nunca vou conquistar nada, nunca vou me formar. Talvez você tenha um pensamento de rejeição, talvez você se odeia pelo que fizeram com você. Você se odeia tanto que tu começa a se auto-sabotar, tu começa a se rejeitar, se desprezar, se diminuir. Tu faz piada de si mesma pros outros, te rebaixando, te diminuindo. Porque no fundo você tem uma raiva de si mesmo. Porque no fundo você tem uma ferida de rejeição. Porque te rejeitaram, te culparam, te acusaram de coisas que você não fez. Sara rejeitou Agar. Rejeitou a vontade de Agar. Rejeitou, talvez, planos que Agar tivesse para a própria vida. Sara se aproveitou de uma posição de liderança sobre a vida de Agar. Quem sabe lideranças na tua vida, lideranças espirituais, lideranças familiares, lideranças empresariais, lideranças escolares,
se aproveitaram desse cargo para abusar de você, para usar você. Eu não sei. Eu só sei e eu vim aqui te dizer que você não tem culpa do que fizeram com você. Isso não define a tua história, não define teu futuro, não define tua identidade. A tua identidade não vem do lugar de dor, de sofrimento. A tua identidade vem daquilo que Deus diz a teu respeito, daquilo que as palavras de Deus, as escrituras revelam a teu respeito, que você é capaz, que você é forte, que você é corajosa, que Deus te viu desde o ventre da tua mãe. Agar talvez ela se achava esquecida, abandonada. Mas quando ela está no meio do deserto, ela se encontra com o anjo do Senhor. E quando ele se retira, Agar faz uma declaração, que é uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ela fala, será que eu vi o Deus que me vê? Então, Agar agora, ela sabe, eu sou vista. Deus me vê, Deus me ouve, Deus está comigo. E essa certeza você precisa ter com você. Que Deus está olhando para tua dor, olhando para você. Ele quer que você aceite Jesus e que você venha viver a paternidade de Deus sobre a sua vida. Uma paternidade que ama, que cuida, que acolhe, que te ama, independente do jeito que você é, independente de como você está hoje. Então entenda, você não tem culpa do que fizeram com você. Eu não sei o que fizeram com você, mas uma coisa eu digo, você tem responsabilidade com aquilo que restou em tuas mãos. Você não tem culpa do que fizeram com você, mas você tem responsabilidade com aquilo que ficou em tuas mãos. Você pode ter sido vítima de alguma coisa, mas o que vai determinar se você vai viver uma vida de vítima é você. É você que escolhe viver como uma vítima ou liberar perdão, deixar Deus te amar, deixar Deus te curar, deixar Deus te libertar, deixar Deus cuidar de você e ressignificar a tua história, reescrever a tua história e te transformar em uma nova criatura e uma nova pessoa. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo no teu coração e bora aceitar Jesus?